Você já olhou para o preço de alguma coisa e achou caro? Claro que sim, todo mundo já passou por isso. Mas muitas vezes o problema não era o preço, era a percepção de valor. E entender essa diferença muda completamente a forma como você vê os negócios. Meu nome é Paulo Brandão, tenho muitos anos de experiência como executivo e professor universitário. E hoje vivo e trabalho nos Estados Unidos. Neste canal, eu explico conceitos de negócios de forma simples, primeiro em português, depois em inglês, para ajudar você a desenvolver conhecimento e vocabulário nas duas línguas. E hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais fundamentais de negócio, a diferença entre valor e preço. Antes de começar, vou apresentar 7 palavras-chave que você vai ouvir hoje, primeiro em português, depois em inglês. Preço, price, valor, value, custo, cost, margem, margin, percepção, perception, cliente, customer, empresa, company. Anote ou guarde mentalmente, vamos usá-las todo o tempo. Vamos começar pelo lado da empresa. Quando uma empresa define o preço de um produto ou serviço, o raciocínio costuma ser simples. Você tem um custo, adiciona uma margem e chega ao preço. É um cálculo objetivo, claro, lógico. Para a empresa, tudo faz sentido, mas tem um problema. O cliente não pensa assim. Ele não conhece o seu custo, ele não sabe qual é a sua margem. Quando o cliente vê um preço, intuitivamente ele tenta calcular o valor na perspectiva dele. Todos nós fazemos isso. E valor não é preço. O valor inclui disponibilidade, confiabilidade, conveniência, urgência, emoção, status, alternativas e muitos outros aspectos subjetivos. Não é um cálculo exato, mas ainda assim leva a uma decisão. E aqui está o ponto central. O cliente compara o valor que ele percebe com o preço que ele paga. Se o valor percebido é maior que o preço, ele compra e fica satisfeito. Se é igual, ele hesita. Se é menor, ele acha caro. O preço pode ser o mesmo. O que muda é o valor percebido. E essa diferença é o que cria satisfação, é o que cria lealdade, é o que cria recomendação. Voltando ao início, você já achou algo caro? A verdade é simples. Um preço bem definido nunca deve parecer caro. Precisa parecer justo. Preço e valor deveriam estar próximos. E isso se faz definindo primeiro o custo, que é fácil de calcular, mas a margem, essa deve ser construída com cuidado, buscando precificar cada um dos aspectos de valor. Esse é o segredo. A ideia é adicionar ao custo um valor um pouquinho abaixo do que o cliente vai perceber, garantindo satisfação para o consumidor e maximizando a margem para a empresa. A margem deve ser sempre construída antecipando o valor que o cliente vai perceber. Não é fácil, exige esforço, disciplina e clareza, mas é totalmente possível. E aí que está o segredo de um profissional de sucesso. Agora vamos ver esse conteúdo em inglês. Have you ever looked at a price and thought it was expensive? Of course you have. We've all been there. But often, the problem wasn't the price, it was the perception of value. And understanding that difference completely changes the way you see business. Today we're talking about one of the most fundamental concepts in business, the difference between value and price. Let's start with the company side. When a business sets a price of a product or service, the reasoning is usually simple. You have a cost, you add a margin, and you arrive at a price. It's an objective calculation, clear, logical. For the company, everything makes sense. But there's a problem. The customer doesn't think that way. They don't know your cost. They don't know your margin. When the customer sees a price, intuitively they try to calculate the value from their own perspective. We all do this. And value is not price. Value includes availability, reliability, convenience, urgency, emotion, status, alternatives, and many other subjective factors. It's not an exact calculation, but still it leads to a decision.
And here's the central point. The customer compares the value they perceive with the price they pay. If perceived value is greater than the price, they buy and feel satisfied. If it's equal, they hesitate. If it's lower, it feels expensive. Notice this, the price can be exactly the same. What changes is the perceived value. And that difference is what creates satisfaction. It's what creates loyalty. It's what creates recommendation. Going back to the beginning, have you ever thought something was expensive? The truth is simple. A well-set price should never feel expensive. It should feel fair. Price and value should be close to each other. And you do that by first defining the cost, which is easy to calculate. But the margin, that one has to be built carefully, pricing each aspect of value. That is the secret. The idea is to add to the cost a value just slightly below what the customer will perceive, generating satisfaction to the customer and maximizing margin to the company. The margin must always be built by anticipating the value the customer will perceive. It's not easy. It requires effort, discipline, and clarity, but it's absolutely possible. And that is the secret of a successful professional.